Devido à sua origem familiar humilde, uma garota chamada Jihen teve que sair para trabalhar. Mas no primeiro dia de trabalho, ela cometeu um erro. Como recepcionista em um shopping center, ela tratou um cliente VIP como se fosse um cliente comum. O carro já ia sair, mas deu ré. O filho de um magnata estava sentado dentro do veículo e esticou os braços. Jihen correu rapidamente até ele e se ajoelhou com um joelho no chão, pedindo que ele tivesse mais cuidado. Ele perguntou se ela não tinha visto a placa do carro. Jihen correu para verificar e descobriu que se tratava de um convidado VIP do shopping. Ela havia apontado a direção errada momentos antes. Então pediu desculpas imediatamente. Mas o rapaz rico não quis deixar barato. Ele achou que por ela não ter feito os gestos formais de recepção, estava sendo desrespeitado. A garota ficou surpresa, mas logo abriu um grande sorriso e fez gestos perfeitos de boas-vindas. Assim que o carro saiu, sua colega começou a provocar, chamando o rapaz de lunático. Depois de ouvir isso, ele percebeu que algo estava errado. Ficou furioso e saiu do carro. Pensou que Jihen fosse a garota que havia falado mal dele. A colega ao lado tentou explicar, mas ele a empurrou, derrubando-a no chão. Vendo a colega machucada, Jihen, que sempre agia com bom senso, começou a discutir com aquele jovem rico arrogante e irracional. Isso o deixou ainda mais irritado. Nesse momento, o gerente soube do ocorrido e correu até lá. Ele começou a repreender Jihen e exigiu que ela pedisse desculpas imediatamente. Descobriu-se que o rapaz não era apenas um VIP, mas também Suho, o segundo filho do presidente do grupo. Se o caso não fosse resolvido corretamente, todos ali, inclusive o gerente, poderiam perder o emprego. Para não envolver suas colegas, Jihen decidiu se desculpar. Mesmo assim, o extravagante Suho não ficou satisfeito. Ela perguntou ironicamente: "O que quer que eu faça? Devo me ajoelhar?" Mas não esperava que o gerente realmente a obrigasse a se ajoelhar. Jihen se ajoelhou diante de Suho e implorou por perdão. Ao vê-la naquela posição, ele percebeu que havia exagerado. Tentou se acalmar e foi embora. Na verdade, ele não era alguém que gostava de criar problemas sem motivo. Porém, sua família queria forçá-lo a um casamento arranjado com a senhorita Cha, de uma família rica que ele não amava. Ele estava frustrado, sem ter onde descontar sua raiva, e acabou descarregando tudo em Jihen. Mas a história não parou ali. A cena de Jihen ajoelhada foi filmada por pessoas que passavam e publicada na internet. Logo, o vídeo se tornou um dos assuntos mais comentados. Como consequência, as ações do grupo despencaram. O presidente ficou furioso e repreendeu Suho, perguntando se aquilo era um protesto contra o casamento arranjado. Suho não ousou discutir, apenas prometeu que resolveria o problema. Então foi procurar Jihen. Fiel ao seu estilo, tirou 2 maços de dinheiro e ofereceu a ela para encerrar o assunto. Ele acreditava que ela havia se ajoelhado de propósito e divulgado o vídeo para extorquir dinheiro. Embora viesse de uma família pobre, Jihen desprezava profundamente esse tipo de comportamento. Ela só havia se ajoelhado para proteger suas colegas. Nesse momento, Suho começou a sentir uma forte dor de cabeça, vomitou e desmaiou. Jihen percebeu que ele não estava fingindo e o levou às pressas para o hospital. Quando foi procurar o celular dele para avisar a família, viu os 2 maços de dinheiro no bolso. Ele havia tentado dar a ela, mas ela recusou, e obviamente não iria roubar agora. Lembrando da atitude arrogante dele, colocou o dinheiro de volta no bolso e saiu. Mas ao perceber que outras pessoas no quarto observavam, sentiu-se insegura. Voltou e decidiu guardar o dinheiro temporariamente, dizendo que estava com medo de alguém roubá-lo. Quando Suho acordou, o médico lhe deu uma notícia devastadora. Ele tinha câncer terminal. No máximo, viveria mais 6 meses. Ao ouvir isso, ele ficou desesperado. Quando saiu do hospital, encontrou Jihen vindo pagar as despesas. Mas ele não tinha mais ânimo para falar com ela. Quando Jihen pegou o dinheiro para devolver, ele já havia ido embora. Dentro do carro, Suho finalmente deixou cair sua máscara de arrogância. Sentia-se confuso, assustado e inseguro. Mas não podia contar a ninguém. Odiava a injustiça do destino. Porque ele, ainda tão jovem, tinha câncer. Todos têm tempo limitado, mas para alguém que sabe exatamente quanto tempo lhe resta, como Suho, é um choque insuportável. Ele era Suho, um dos maiores herdeiros da Coreia. Seus dias eram repetitivos e vazios. Festas, eventos sociais, comemorações, inclusive o próprio aniversário ao lado da noiva. Um assistente lhe entregou um colar de 100 quilates para presentear. Quanto à noiva escolhida por seu pai, Cha, ele fingia dizer que a amava e colocava o colar em seu pescoço. Tudo apenas para as fotos dos repórteres. Assim que os fotógrafos saíam, ele arrancava a máscara, atirava a taça de vinho no chão e gritava, querendo expulsá-la. Curiosamente, Jihen também fazia aniversário no mesmo dia que ele, mas suas realidades eram completamente diferentes. Ao receber um simples presente de aniversário do namorado, ela ficou extremamente feliz. Quando Minok sugeriu adiar o casamento para construir um futuro melhor, a honesta Jihen concordou imediatamente. Naquela noite, Cha recebeu uma ligação de Suho e ficou animada. Foi até a casa dele. Mas, quando tocou a campainha, quem abriu a porta foi uma mulher bêbada, vestindo uma camisola vermelha. Cha não conseguiu aceitar aquilo. Entrou na casa e viu tudo desarrumado. Suho estava bêbado, desmaiado na cama. Ao presenciar aquela cena, Cha entendeu exatamente o que
que havia acontecido. Ela olhou para a mulher embriagada à sua frente. Como noiva de Surro, um forte sentimento de humilhação tomou conta do seu coração. A mulher de vestido vermelho também percebeu claramente a confusão de Cha e correu para se explicar. Disse que eles não tinham feito nada e que Surro a havia contratado para se vestir daquela forma apenas para enganar Cha. E a verdade era exatamente essa. Surro sabia que tinha uma doença incurável. Estava tão triste que chamou alguém para beber com ele e aliviar sua dor. A mulher de vermelho ainda riu e disse que Surro provavelmente não queria se casar com Cha e por isso tinha feito aquilo. Essas palavras atingiram diretamente o ponto mais doloroso de Cha. Cha pegou a bolsa e bateu na mulher de vestido vermelho. Por causa do casamento comercial entre as famílias, Surro nunca teve sentimentos por ela. E agora, até uma mulher humilde zombava dela, fazendo com que Cha não conseguisse conter sua raiva. Para conseguir o dinheiro, a mulher de vermelho só pôde aguentar em silêncio. Mesmo assim, Cha continuava furiosa. Pegou um maço de dinheiro e o jogou na piscina, como se quisesse humilhar ainda mais a mulher. Depois disso, saiu enfurecida. No corredor, viu sua bolsa manchada de sangue. Cha não pensou muito e jogou a bolsa imediatamente na lixeira ao lado. Dentro da casa, a mulher de vestido vermelho enxugou silenciosamente as lágrimas do rosto. Ela não tinha tempo para se preocupar com a humilhação que acabara de sofrer. Em pânico, correu até a piscina, estendeu a mão para pegar o dinheiro que flutuava na água e, de repente, sentiu tontura. Em seguida, caiu na piscina. A mulher de vermelho se chamava Gun. Originalmente, ela era uma garota obediente. Por causa da pobreza da família, dividia um beliche com a irmã, Ji-hen. As duas discutiam às vezes por coisas simples, como quem iria desligar o despertador, mas a irmã mais velha a amava muito. Todas as manhãs, preparava vários tipos de comida para a irmã mais nova. Infelizmente, elas tinham uma mãe viciada em jogos de azar. Ela não só perdeu todo o dinheiro da casa, como também pegou grandes empréstimos. Os credores apareciam repetidamente para cobrar as dívidas. A família inteira sobrevivia apenas com o pequeno salário da irmã de Ji-hen. Dessa vez, tentando recuperar o dinheiro perdido, a mãe pegou os 10 milhões que Ji-hen guardava para Surro e perdeu tudo. Quando a casa estava prestes a ser tomada pelos credores, Gun, que ainda estava estudando, teve que trabalhar meio período em uma boate para ajudar a pagar as dívidas da mãe. Inesperadamente, no seu primeiro dia de trabalho, acabou perdendo a vida. Surro acordou de um cochilo e viu que a mulher que havia chamado na noite anterior agora estava morta na piscina. Ele a chamou 2 vezes, mas ela não se mexeu. Nesse momento, Surro percebeu que algo estava errado e pulou imediatamente na água para resgatá-la, mas já era tarde demais. A garota havia parado de respirar há muito tempo. Nesse momento, Minel, que trabalhava como advogado para a família rica de Surro, chegou ao local acompanhado de seu superior. Assim que viu a cena, percebeu que a garota era a irmã mais nova de sua namorada. Ele olhou para Surro com incredulidade, mas Surro, por estar bêbado na noite anterior, não tinha consciência do que havia acontecido. Ele não conseguia entender como alguém que estava normal no dia anterior poderia morrer de repente em sua casa. Ao receber a notícia, Ji-hen correu desesperadamente até o local. Quando viu o corpo da irmã mais nova, desabou. Chorou em completo desespero, incapaz de acreditar que a pessoa que mais amava tivesse partido tão de repente. Vendo o sofrimento de Ji-hen, seu namorado Minok, que estava ao lado dela, lembrou-se de que havia encontrado uma caneta no local da morte. A mesma caneta que Cha havia levado antes. Ele já suspeitava da verdade, mas não disse nada. Pouco tempo depois, o corpo de Gun foi levado pela polícia. Surro também foi levado para a delegacia para investigação, mas logo foi liberado. Era óbvio o poder da família rica. Tudo já havia sido resolvido nos bastidores. Assim que voltou para casa, seu pai o interrogou, perguntando se tinha sido realmente ele. Surro respondeu que não importava se tinha sido ou não, pois o pai já tinha uma resposta em mente. Como testemunhas iniciais da cena, Minel e seu superior foram chamados ao escritório do presidente do grupo. O presidente perguntou o que eles achavam do caso. Com base na caneta encontrada no local, Minel suspeitou que o incidente estivesse relacionado a Cha, mas, diante do presidente, ele afirmou que havia encontrado um ferimento na cabeça da vítima e que talvez Surro, bêbado, a tivesse atingido acidentalmente. A garota teria caído na piscina e se afogado. Quanto a Surro, talvez depois de acordar, tivesse esquecido tudo. Após ouvir essa suposição, o presidente tirou 2 cheques e disse que resolvessem o caso rapidamente. Eles poderiam preencher qualquer valor. Em seguida, Minel foi procurar Cha. Tirou a caneta encontrada na cena e perguntou se ela havia ido ao local naquela noite. Cha negou com firmeza. Minel disse que só queria saber o que realmente havia acontecido, mas Cha respondeu que, se ele entregaria a caneta ao presidente ou à polícia, era decisão dele, pois aquilo não tinha nada a ver com ela. Ao voltar, Minel lembrou-se das palavras do presidente. De um lado, estava sua namorada, com quem se relacionava há muitos anos. Do outro, uma enorme quantia de dinheiro ao alcance das mãos. Que escolha ele
ele faria? Você já viu uma mulher tão digna de pena? A irmã mais nova, ainda em idade escolar, morreu tragicamente. A mãe, fugindo dos credores, nem sequer apareceu no funeral da própria filha. Ainda mais trágico, não havia dinheiro nem para enterrá-la. Quanto a Minogue, o namorado que esteve ao lado dela por tantos anos e presenciou tudo, ele decidiu ir embora. Depois disso, Minel voltou a procurar Cha. Disse que assim que o caso foi descoberto, ele havia verificado as câmeras de segurança e viu que Cha entrou no quarto de Surro naquela noite. Em seguida, tirou um pendrive e disse que a gravação original havia sido apagada. Aquele era o único vídeo restante. Diante dessa prova, Cha não teve escolha senão admitir que esteve na cena do crime naquela noite. Além disso, confessou que havia atingido Gun na cabeça. Nesse momento, Minogue finalmente entendeu. Gun havia sido morta indiretamente por Cha. Desesperada, Cha perguntou a Minel o que deveria fazer. Minel disse que cuidaria de tudo. Além disso, entregou a ela o único vídeo existente. Pouco depois, ele foi procurar Ji-Hae, mas disse a ela que sua irmã mais nova estava sozinha no hotel e que não havia mais ninguém com Gun naquela noite. Na delegacia, quando a polícia perguntou a Surro se havia mais alguém presente naquela noite, ele se lembrou de que havia ligado para Cha. Ele a chamou até sua casa para dizer que não se casaria com ela. No entanto, mentiu para a polícia, dizendo que não se lembrava de nada. Depois, Surro foi encontrar Cha e perguntou se ela havia ido à sua casa naquela noite após receber a ligação. Cha fingiu calma e disse que não tinha ido. Mentiu ainda dizendo que estava com outro homem naquele momento. Ao ouvir a resposta de Cha, Surro não teve o que dizer. Afinal, ele sempre teve uma atitude fria e distante em relação a ela. Em seguida, o secretário entregou a Surro os documentos do testamento de Gun, que haviam sido investigados em segredo. Surro repreendeu o secretário por agir por conta própria. Somente depois que ele saiu, Surro abriu o documento e viu o nome de uma mulher muito familiar. Ele não esperava que Gun fosse a irmã mais nova daquela mulher. No dia seguinte, Ji-Hae recebeu um aviso da delegacia informando que sua irmã havia deixado este mundo por conta própria após ficar bêbada. Ji-Hae não acreditou nem um pouco nesse resultado da investigação. Furiosa, ela invadiu a delegacia, incapaz de aceitar que sua irmã mais nova tivesse feito algo tão estúpido. Ela exigiu que a polícia continuasse investigando. Nesse momento, os policiais entregaram o celular da irmã de Ji-Hae e disseram que Gun havia deixado um testamento antes de morrer. Descobriu-se que era apenas uma mensagem escrita, mas nunca enviada. Como algo assim poderia ser considerado um testamento? Ji-Hae implorou para que a polícia investigasse novamente, mas eles apenas pediram que ela se acalmasse. Nesse instante, o chefe de polícia passou pelo local. Ji-Hae, em lágrimas, implorou para que ele não encerrasse o caso de sua irmã. Toda essa cena foi vista por Surro. Ao olhar para Ji-Hae sentada no chão, chorando de dor, ele se lembrou de quando era criança e perdeu a mãe. Sentiu o mesmo desespero. Ele começou a se perguntar se realmente havia matado Gun. Sem outra opção, Ji-Hae procurou Minel e pediu sua ajuda para investigar a verdadeira causa da morte de sua irmã. Ela não acreditava que Gun tivesse tirado a própria vida daquela forma. No entanto, Minel disse que Gun realmente havia feito isso. Além disso, entregou-lhe um cartão de visitas, dizendo que, se ela encontrasse aquela pessoa, descobriria a verdade. Seguindo o endereço do cartão, Ji-Hae encontrou um homem loiro chamado Kang Bell. Ele contou que sua irmã mais nova trabalhava como prostituta em seu local havia vários anos. Sempre que a família precisava de dinheiro, ela aparecia ali. Ele também disse que Gun comentava com frequência que, por causa da pressão familiar, queria viver de forma mais confortável. Ji-Hae voltou tristemente ao funeral da irmã. Os funcionários da funerária lhe disseram que um homem havia pago todas as despesas. Ji-Hae correu para procurar, achando que fosse o namorado de Surro, mas não viu ninguém. Naquele momento, Surro estava escondido em um canto, observando a jovem abatida. Quem havia pago o enterro da irmã dela era ele. Ji-Hae pegou o telefone para ligar novamente para Minogue, mas ele fez de propósito e não atendeu. Ela não sabia que, naquele momento, ele estava entregando um cheque ao presidente. Ao ver o valor escrito, o presidente ficou chocado. Minogue havia preenchido o cheque com 10 bilhões de won. Por outro lado, embora, sob o arranjo do pai, a morte de Gun tivesse sido tratada oficialmente como suicídio, Surro ainda não sabia se realmente havia matado alguém. Ele continuava observando silenciosamente cada movimento de Ji-Hae. Toda vez que havia chorar de dor, o sentimento de culpa em seu coração aumentava. Surro sabia que não lhe restava muito tempo de vida. Talvez por causa da honestidade escondida no fundo do seu coração, ele sentiu que precisava esclarecer completamente aquele assunto. Por isso, procurou especialistas e pediu que restaurassem todas as imagens apagadas das câmeras de segurança. As gravações foram restauradas, mas nada foi encontrado. Ele não sabia que tudo aquilo fazia parte do plano de Minel. Minel ainda fingiu apresentar um especialista a Surro para ajudá-lo a recuperar as imagens. Esse especialista já havia sido subornado há muito tempo. Inclusive, o loiro Kang Bell, que Ji-Hae havia procurado antes, também fazia parte do plano de Minogue. Até o falso testamento encontrado no celular de Gun havia sido criado por Minel. E o único vídeo que
que ele havia copiado foi jogado no mar por Cha. Ji-hen continuava sem acreditar que Gun tivesse deixado este mundo por vontade própria. Depois de hesitar por um tempo, decidiu pedir uma autópsia. Assim que desligou o telefone da polícia, Minok recebeu a notícia, mas não demonstrou nenhum medo. O corpo da irmã mais nova foi levado pela polícia. Ji-hen ficou sentada sob a chuva, devastada, sem saber que a pessoa que manipulava tudo nos bastidores era seu próprio namorado de 6 anos. Ji-hen testemunhou pessoalmente a autópsia forense do corpo da irmã. Ela reprimiu o medo e a culpa em seu coração enquanto aguardava o resultado. Quando o laudo saiu, a conclusão foi difícil de aceitar. Havia um ferimento na cabeça de Gun, e a causa da morte foi embriaguez seguida de afogamento. Claramente, esse era um resultado controlado por Minok. Mesmo sem acreditar, Ji-hen teve de aceitar a verdade. Após a cremação do corpo da irmã, ela caminhou sozinha para casa, atordoada. Ao chegar, viu um homem de meia idade cozinhando macarrão. Ele disse que a mãe de Ji-hen havia usado a casa para pagar dívidas. Ao ver os documentos nas mãos do homem, Ji-hen não conseguiu acreditar. Sua mãe não só devia uma enorme quantia de dinheiro, como agora estava usando a casa para quitar a dívida. Enquanto arrumava suas coisas para ir embora, Ji-hen viu de repente um presente que sua irmã havia preparado para ela. Um presente de aniversário. Seus sentimentos ficaram extremamente confusos. Quando estava prestes a sair, o homem bloqueou a porta e mostrou uma expressão maliciosa. Após ser violentamente chutado por Ji-hen, ele continuou a persegui-la. Nesse momento, Suho apareceu de repente e bloqueou o caminho do homem. Sem ter para onde ir, Ji-hen sentou-se à beira da estrada. Ela olhou para o presente de aniversário deixado pela irmã. Os bons momentos do passado pareciam ter acontecido apenas ontem. Ela finalmente esboçou um sorriso que não dava há muito tempo, mas logo depois as lágrimas encheram seus olhos. Suho, inquieto, permaneceu sentado no carro observando-a. Ji-hen caminhou sozinha sob a chuva, deixando a água escorrer pelo rosto. O mundo era imenso, mas ela não sabia para onde ir. A morte da irmã, o desaparecimento da mãe, naquele momento, sentia que não restava mais nenhuma alegria em sua vida. Suho percebeu algo errado, saiu rapidamente do carro, atravessou o trânsito movimentado e abraçou Ji-hen. Ele gritou, perguntando se ela estava cansada de viver. Ji-hen respondeu que estava cansada dessa vida, que as pessoas que querem morrer não conseguem, e aquelas que querem viver não têm muito tempo restante. A chuva ficava cada vez mais forte, como se o céu estivesse chorando por aqueles dois jovens de destino tão difícil. O olhar de Suho suavizou. Ele sentiu que tinha pouco tempo de vida e que precisava proteger cuidadosamente a garota à sua frente. Ji-hen ficou confusa com a preocupação repentina dele. Claro que Suho não podia contar seus verdadeiros pensamentos. Então inventou uma desculpa, dizendo que ela precisava devolver os 10 milhões de won. Ji-hen prometeu que pagaria e disse para ele não se preocupar. Mas, ao ver o estado em que Ji-hen se encontrava, Suho não se sentiu seguro. Ele a puxou para dentro do carro. Na verdade, estava com medo de que naquele estado ela pudesse fazer algo estúpido. Naquele momento, Suho não fazia ideia de que um grande problema direcionado contra ele já estava sendo preparado. Esse homem era Sushou, o filho mais velho da família Cha, uma família de magnatas, e também o irmão que disputou os direitos de herança com Suho. Ao saber que Suho possivelmente havia matado Gun, ele convocou vários veículos de imprensa, pronto para expor a notícia. Sushou estava determinado a arrastar seu meio-irmão para a lama. Nesse momento, Minok o impediu, esperando que ele pensasse melhor sobre o que diria diante dos repórteres, pois Minok conhecia a verdade do incidente. Se essa história fosse divulgada pela mídia, seria desfavorável para ele. Ao saber que Cha também estava chegando, ela contou que Sushou havia usado a identidade de outra pessoa para comprar ações da empresa em segredo, tentando ameaçá-lo, mas Sushou não deu a mínima para a ameaça. Ele ainda provocou Cha. Depois de saber disso, Suho disse a Ji-hun para ficar sentada no carro e apareceu no local da coletiva de imprensa. Quando os dois irmãos se encontraram, o clima ficou imediatamente tenso. Suho perguntou o que o irmão mais velho pretendia fazer. Sushou não tentou esconder e disse diretamente que queria que Suho transferisse 50% das ações que estavam em seu nome para ele. Se Suho concordasse, ele esconderia o segredo de Suho para sempre. Todos olharam nervosos para Suho. Ele riu e disse a Sushou, pode revelar tudo. Para alguém que está prestes a morrer, o que ainda há a temer? Depois disso, ele subiu ao palco com a intenção de contar a verdade aos repórteres. Mas nesse momento, Ji-hun entrou no salão. O Suho, que estava confiante e destemido, ficou imediatamente hesitante. Minok, que também estava no salão, percebeu a presença de Ji-hun. Suho olhou para ela olhando para ele e se lembrou do choro doloroso de Ji-hun, daquela expressão de desamparo e desespero. As palavras que estavam prestes a sair de sua boca foram engolidas de volta. No fim, ele ainda não teve coragem de dizer a verdade. Essa atitude enfureceu seu irmão mais velho. Sushou, ignorando os inúmeros repórteres no local, avançou, puxou Suho do palco
e o empurrou ao chão. Os repórteres levantaram as câmeras, todos querendo fotografar a briga entre os dois irmãos ricos. Ji-hun e Cha foram empurradas ao chão pela multidão, mas Minel, o namorado de Ji-hun, escolheu ficar ao lado de Cha para protegê-la. Ao mesmo tempo, Surro saiu do salão sob intensos questionamentos dos repórteres. Entrou no carro em pânico e foi embora. Pouco depois, o presidente soube de todas as ações do filho mais velho e ficou furioso. Ele levantou a taça de vinho que tinha na mão e a lançou com força contra Suchol, mas o copo acabou atingindo Minok na cabeça. O sangue começou a escorrer, mas Minok só pôde suportar em silêncio. Surro foi procurar Ji-hun. Ele cuidadosamente ajudou a enfaixar os arranhões dela e depois a levou para seu restaurante. Sabia que Ji-hun estava em jejum havia o dia todo, mas não conhecia seus gostos, então pediu muitos pratos. Ao ver que Ji-hun não demonstrava interesse pela comida, Surro chamou o chefe e disse para jogar tudo fora. Com medo de desperdiçar comida, Ji-hun começou a comer. Esse era o poder de um herdeiro rico. Ele claramente queria que Ji-hun comesse mais, mas agia como se estivesse apenas sendo teimoso. Enquanto Ji-hun dormia, Surro, atenciosamente, cobriu-a com um cobertor. No dia seguinte, porém, voltou a agir como um jovem rico e arrogante, forçando Ji-hun a assinar um papel prometendo devolver 10 milhões de won. O objetivo de Surro com isso era poder acompanhar tudo o que Ji-hun fazia. Depois, ele foi novamente à casa dela, ajudou a mãe a quitar todas as dívidas e resgatou a casa. Pelas palavras do homem de meia-idade, também soube de notícias sobre a mãe de Ji-hun. Em seguida, Surro foi procurar Minok e o ajudou a manter a imagem de boa pessoa, para que Ji-hun fosse atrás do namorado, que nunca apareceu quando ela mais precisou. Nesse momento, o olhar de Minok já não era mais carinhoso. A pessoa que ele havia amado profundamente agora parecia uma estranha. Quando se reencontraram, ele não disse mais palavras doces, levou Ji-hun até o local onde a mãe dela estava detida e disse que ela havia sido presa por fraude. Agora que a dívida estava quitada e a casa recuperada, Ji-hun poderia vê-la depois. Quando Ji-hun perguntou de onde ele tinha tirado tanto dinheiro para pagar a dívida da mãe, Minok respondeu de forma indiferente: terminar. Neste mundo, as palavras mais difíceis de dizer entre duas pessoas que se amam são: vamos terminar. 6 anos de amor, e ainda assim foi tão fácil dizer adeus. Ji-hun não conseguiu aceitar e perguntou a Minok quando seus sentimentos haviam mudado, mas ele não quis explicar nada. Entrou no carro e foi embora. A irmã mais nova havia falecido. O namorado se despediu de forma inesperada, e finalmente as lágrimas de Ji-hun caíram sem parar. Essa cena foi vista por Surro sentado em um carro distante. A mãe havia acabado de sair da prisão quando ouviu da filha mais velha a má notícia. Sua segunda filha havia falecido. Ao olhar para o corpo de Gun, a mãe não conseguiu conter as lágrimas de arrependimento. Não conseguia acreditar que, depois de apenas alguns dias presa, sua filha mais nova tivesse partido para sempre. Ela culpou Ji-hun por ter feito um funeral tão simples. Ji-hun desabou e teve de contar à mãe a verdade. Quando ainda estava viva, Gun, para ajudar a pagar as dívidas da mãe, foi trabalhar em um centro ilegal de intermediação de empregos, e foi por isso que perdeu a vida. A mãe não conseguiu acreditar. Pegou a bolsa e saiu apressadamente. Depois, foi procurar o homem de meia-idade que havia lhe emprestado dinheiro antes. Descobriu-se que Tai-sung já havia dito a ela que, se precisasse de dinheiro, poderia levar Gun para trabalhar lá. Na época, a mãe achou que ele estava brincando, mas não imaginou que a filha realmente seria levada para lá para ganhar dinheiro e pagar as dívidas. Mas Tai-sung disse que isso já não era importante. O mais importante agora era investigar claramente a causa da morte de Gun. Parecia que a perda da vida da filha não era algo simples. Era evidente que Tai-sung sabia de alguma coisa. Para investigar a morte da filha, a mãe teve de bajulá-lo. No entanto, ele era extremamente astuto e se recusou a dizer qualquer coisa sobre o caso de Gun. Mesmo assim, a mãe sentiu que ele talvez guardasse alguma prova em outro lugar. Ji-hun estava trabalhando quando recebeu um aviso da gerente pedindo que fosse atender clientes VIP. Quando ela levou as coisas para ajudar uma jovem rica até o lado do namorado, descobriu que o homem era Minok, o namorado que havia acabado de terminar com ela. Ontem, ele terminou um relacionamento de 6 anos. No dia seguinte, já andava de mãos dadas com uma garota rica. Ji-hun finalmente entendeu o motivo do término. Cha escolheu um colete caro para Minok. Ji-hun então falou: o corpo deste senhor é um pouco magro. Talvez um corte mais ajustado combine melhor com ele. Cha virou a cabeça para olhar para Ji-hun, que acabara de falar. De repente, sentiu que aquela funcionária lhe parecia familiar, como se já a tivesse visto antes, mas não conseguiu se lembrar onde. Quando Cha foi ao banheiro, Minok tentou explicar algo a Ji-hun, mas ela o interrompeu, dizendo que não iria mais interferir em sua vida pessoal. Cha voltou do banheiro e viu que Surro, seu noivo, também estava na loja. Ela rapidamente puxou Minok para sair. Ji-hun veio atrás carregando muitas coisas e acabou tropeçando e caindo. Surro passou por ali e viu a cena. Depois de dizer algumas palavras ríspidas, usou a desculpa de precisar de funcionários e puxou Ji-hun para longe, deixando Cha com um olhar desconfiado. Nesse momento, Cha se lembrou. A mulher de antes era parente da garota que ela havia matado e que apareceu na coletiva de imprensa naquele dia. Minok voltou à empresa
surpresa. Enquanto trabalhava, recebeu um buquê de flores frescas e uma caixa de presente. Ao abrir a caixa, havia um pendrive dentro. O conteúdo daquele pendrive fez até uma pessoa calma como Minogue tremer de medo. Era o vídeo do dia em que o incidente com Gunn aconteceu. Naquele momento, ele recebeu uma ligação. A pessoa misteriosa disse que sabia que Minel havia encoberto o caso e até o ameaçou para que fizesse o que ele mandasse. Minel seguiu as instruções da ligação, foi até a porta e viu um homem sinalizando para que entrasse no carro. Esse homem era Taung. Descobriu-se que ele havia usado o nome de Mel para se tornar funcionário e foi quem instalou pessoalmente as câmeras de vigilância na piscina, conseguindo assim o vídeo de Xia agredindo Gunn. Ele sabia que quem escondia a verdade e se beneficiava disso era Minel, então foi procurá-lo. Taung disse que se aquele vídeo fosse divulgado, muitas pessoas estariam em apuros. Talvez Minogue fosse quem mais sofreria. Até Jian havia sido enganada por Minogue. Ele estava enojado com as atitudes de Mok. Taung disse que Suho agora achava que tinha matado Jian. Se Minel não quisesse que Suho e o presidente descobrissem que ele estava escondendo o caso, teria que pedir 1 bilhão a Cha e prometer generosamente que, depois que tudo desse certo, daria a ele 30%. Minogue não teve outra escolha a não ser preparar o dinheiro. Do lado de Suho, ele voltou ao médico para perguntar sobre sua doença. O médico disse que, naquele momento, não havia como prolongar sua vida. Ao ouvir isso, Suho já não ficou com raiva como antes, apenas sorriu com dor e saiu do hospital. Decidiu que, no pouco tempo que lhe restava, viveria plenamente para si mesmo. Nesse momento, Ji-hun foi procurá-lo. Por causa da identidade e posição dele, ninguém ousava desprezá-lo. Ela implorou que ele a ajudasse a investigar a verdade sobre a morte de sua irmã mais nova. Suho não sabia se realmente queria proteger a garota à sua frente ou se apenas sentia pena dela. No fim, decidiu não se envolver mais com Ji-hun e foi embora, querendo encontrar um lugar tranquilo para passar o resto de seus dias. A mãe de Jian foi procurar Tung novamente. Queria ouvir dele algumas palavras sobre a história de Jian, mas depois de apenas 3 cervejas, Tung ficou tão bêbado que desmaiou. Jian, preocupada com a mãe, foi vê-la. Nesse momento, ouviram batidas fortes na porta. Jian e sua mãe se esconderam atrás da mesa. Alguns capangas entraram. O líder do grupo era Kanyan Bell, do local ilegal de empregos. Eles perguntaram a Tae-son onde estavam as provas. Era o vídeo de Cha na piscina naquele dia. Ji-hun e sua mãe, escondidas, ouviram toda a conversa. Do lado de Minogue, os problemas surgiam um após o outro. O funcionário que instalou ilegalmente a câmera procurou Minel. Ele sabia que Minel havia recebido 10 bilhões por causa do caso da piscina, enquanto ele não ganhou nada. Exigiu 1 bilhão. Caso contrário, revelaria o verdadeiro rosto de Mok. Sem saída, Minogue pediu dinheiro emprestado a Cha. Ela não perguntou o motivo e concordou imediatamente. Depois do que aconteceu naquela noite, ela começou a se apegar a Minogue e também era grata por ele ter ajudado a esconder o ocorrido. No meio do aeroporto movimentado, a figura de Suho parecia extremamente solitária. Ele olhou ao redor, sabendo que talvez fosse a última vez que visitava aquele lugar. Nesse momento, Ji-hun, desesperada, correu para impedi-lo de embarcar no avião. Implorou que a ajudasse, dizendo que sua irmã havia sido gravada pelas câmeras de vigilância da piscina naquele dia. Ao ouvir falar da câmera de vigilância, Suho hesitou, pois até então não tinha certeza se havia prejudicado Gon ou não. Mas por meio de Jian, soube que as câmeras haviam registrado o que aconteceu na piscina. Decidiu não partir mais. Antes, achava que tinha feito mal a Gon. Agora queria esclarecer o que realmente aconteceu naquela noite. Para entender claramente o incidente, Suho pretendia pagar 100 milhões pelo vídeo. Porém, por ganância, o outro lado pediu 1 bilhão. Ele então contatou Minel para vender o vídeo. No segundo contato, marcou para que ambos chegassem ao local indicado às 23 horas daquela noite. Enquanto Taang esperava para pressionar Suho e Mel, a mãe de Ji-hun o seguiu discretamente. Depois de algum tempo, finalmente descobriu onde Tae-sung estava escondido. Assim que o encontrou, jogou gasolina preparada sobre ele e tirou um isqueiro, querendo morrer junto com ele. Taon entrou em pânico. Tirou imediatamente o USB e começou a persuadir a mãe de Ji-hun. Disse que tinha um plano para aquele dia. Encontraria a pessoa que encobriu o caso de Jill. Também afirmou que fez tudo aquilo por Ji-hun. O que a mãe dela não sabia era que o verdadeiro objetivo de Tae-sung era dinheiro. Por outro lado, Min, astutamente, marcou um encontro com Kang In-bel. Prometeu que, se conseguisse pegar o vídeo das mãos de Tom, lhe daria 1 bilhão. Kang In-bel disse que manteria tudo em absoluto segredo. Naquela noite, Tae-sung levou a mãe de Ji-hun ao local da negociação. Ao ver que o traidor era o ex-namorado de Ji-hun, a mãe de Jian ficou extremamente surpresa. Minel viu a mãe de Jian sentada no carro e acenou rapidamente para que o caminhão parasse, mas era tarde demais. Kong e Bell dirigiram o caminhão contra o carro de Taon e da mãe de Ji-hun. O veículo não suportou o impacto e explodiu. Naquele momento, Kong e Bell ficaram perturbados. Não esperavam a explosão. Ficaram extremamente decepcionados por não terem conseguido o vídeo de vigilância, algo que valia 1 bilhão.
Jamel, atrás deles, estava secretamente satisfeito. Enquanto essa pessoa desaparecesse, o problema estaria resolvido. Minel pegou um tijolo e, quando Kongambel não estava atento, acertou-o com força na cabeça. Em pouco tempo, Ji-hun perdeu seus 2 únicos familiares. A irmã mais nova trabalhava em uma boate para ajudar a mãe a pagar dívidas, mas infelizmente morreu. A mãe, recém-libertada da prisão, queria investigar os assuntos da filha e também encontrou um destino trágico. As perdas sucessivas entorpeceram o coração de Ji-hun. No fim, incapaz de aceitar a verdade, ela subiu ao telhado. Felizmente, Suho estava sempre protegendo-a em silêncio e correu até ela a tempo. Aconteceu que, após a morte consecutiva de sua irmã mais nova e de sua mãe, Ji-hun se trancou em casa por 3 dias. Suho ligou várias vezes, mas ela não atendeu. Ele bateu a porta sem resposta. Então, teve que subir até a janela e tentar quebrar o vidro enquanto chamava o nome de Ji-hun, mas ainda assim ninguém respondia. Depois de bater várias vezes, a porta de vidro finalmente quebrou. Suho entrou imediatamente, mas logo se assustou ao perceber que a casa estava silenciosa demais. Uma imagem aterradora surgiu em sua mente. Quando era criança, em um quarto como aquele, ele testemunhou sua mãe fazer algo insensato. Ele empurrou a porta lentamente. Nesse momento, Ji-hun saiu do banheiro. Suho respirou aliviado e, em voz alta, questionou por que ela não havia respondido antes. Ji-hun explicou que estava tomando banho e mandou Suho sair imediatamente. Então ela não aguentou mais, sentou-se no chão e começou a chorar. Na verdade, o pressentimento de Suho não estava errado. Momentos antes, Ji-hun realmente pretendia fazer algo estúpido no banheiro. Felizmente, ao ouvir Suho bater a porta, ela desistiu. Mas isso ainda não tinha acabado. Ji-hun foi até a piscina onde sua irmã havia sofrido o acidente e tomou um gole de bebida forte. A cena de brincar com a irmã parecia ter acontecido ontem. Ela ligou para Suho, pediu desculpas e disse que não conseguiria pagar os 10 milhões. Depois, agradeceu por ele sempre tê-la ajudado. Suho percebeu algo estranho em suas palavras. Tentou confortá-la enquanto corria o mais rápido que podia. Nesse momento, um carro em alta velocidade o atingiu, jogando-o no chão. Ele ainda tinha coisas inacabadas. Não podia morrer agora. Ignorou os ferimentos. O único pensamento em sua mente era proteger Ji-hun. Suho chegou a tempo, surpreendendo Ji-hun. Ela já não tinha ânimo para pensar muito. Vendo que ela havia tomado uma decisão, Suho caminhou até o seu lado e subiu com ela até o terraço. Ele tirou a máscara e contou a Ji-hun sobre a dor inesquecível que carregava desde a infância. Lembrou-se de quando era pequeno e sua mãe havia acabado de morrer. O pai sempre dizia que a culpa era dele. Suho não conseguiu conter o choro. Ji-hun também sentiu a dor profunda, escondida no coração de Suho. Quando ouviu Suho dizer que pularia junto com ela, ela o puxou de volta. Os dois caíram pelas escadas. Embora as escadas do terraço não fossem altas, aquilo deu a Ji-hun uma percepção completamente diferente da vida. Ela se mudou daquela casa cheia de dor e alugou um apartamento com sua melhor amiga. Inesperadamente, no primeiro dia da mudança, viu que Suho estava se mudando para o apartamento ao lado. Ji-hun ficou extremamente surpresa e se perguntou por que ele continuava a segui-la. Na manhã seguinte, Suho pediu ao chefe que preparasse um carrinho cheio de café da manhã para levar à casa de Ji-hun. Então, ela também o convidou para comer uma refeição que havia preparado, como forma de agradecimento. A partir daí, os sentimentos entre os dois começaram a se aprofundar. Separados apenas por uma parede, eles perceberam que conseguiam ouvir claramente a voz um do outro. Ji-hun se perguntou se Suho havia alugado aquele apartamento de propósito, sem isolamento acústico. Suho ficou sem saber o que dizer e apenas deu uma desculpa para encerrar o assunto. Antes, Ji-hun achava que estava sozinha no mundo. Agora, percebia que Suho sempre esteve ao seu lado. Mesmo quando ele a repreendia com raiva, ela não percebia o carinho e o calor que ele lhe transmitia. Então, os dois começaram a investigar o caso abertamente. Ji-hun procurou testemunhas que estavam perto do local do acidente. Suho foi ao local de trabalho de Kang e Bell. Pela história da garota que trabalhava na boate, Suho descobriu que Kang e Bell foi quem levou Jeon ao quarto naquele dia. Além disso, após o acidente de Jeon, esse homem recebeu uma grande quantia em dinheiro e até trocou por um carro novo. A polícia anunciou que Kang e Bell foi o responsável pelo acidente que causou a morte da mãe de Ji-hun. Suho sentiu que aquilo não era apenas coincidência. Por que Kang e Bell teria matado a mãe de Ji-hun? Ele então investigou o histórico de ligações de Kang e Bell e descobriu que ele havia ligado várias vezes para Minel. Quanto a Minel, ele foi procurar Cha e pediu 1 bilhão. Não explicou o motivo, mas inesperadamente Cha concordou. Minel não disse muito, apenas levou Cha até a casa do segurança que havia vazado o vídeo original da vigilância. Ele disse ao guarda que, por causa daquele vídeo, 3 pessoas tinham morrido. Jogou a mala no chão e mandou o guarda pegar o dinheiro e ir embora para bem longe. Além disso,
disso, ameaçou o segurança, dizendo que, se surgisse qualquer problema no futuro, ele e sua família sofreriam retaliação. Shah, parada à porta, ficou extremamente assustada. Ela não esperava que Minel, que sempre parecia educado e gentil, fosse capaz de dizer coisas assim. Pela primeira vez, sentiu medo do homem à sua frente. No dia seguinte, porém, Shah voltou a agir normalmente. Não só apresentou Minel a um diretor de televisão, como também lhe deu um presente. Ao chegar em casa, Minel abriu o presente e entrou em pânico imediatamente. Dentro havia uma gravata, a mesma que ele usava quando matou Kang e Bell. Aparentemente, aquela gravata havia caído do penhasco junto com Kang e Bell naquela época, mas agora estava diante de seus olhos. Minel achava que tinha escondido tudo muito bem, então entrou em total desespero. Alguns dias antes, Kang e Bell havia dirigido o carro e colidido com o veículo em que a mãe de Ji-hun estava, causando sua morte. Depois disso, Minel o atacou com um tijolo, mas o golpe não foi suficiente. Os dois se perseguiram pela montanha, até que o já ferido e sangrando Kang e Bell foi empurrado penhasco abaixo por Minel. Por instinto de sobrevivência, Kang e Bell agarrou firmemente a gravata de Minel, mas Minel não teve intenção de salvá-lo. Afinal, foi ele quem subornou Kang e Bell para provocar o acidente de trânsito, e também sabia muito bem que estava escondendo a verdade sobre a morte de Jeon na piscina. Ele não podia deixar Kang e Bell viver. Mesmo implorando, Minel lentamente tirou a gravata, deixando Kang e Bell cair. O que Minel não entendia era como aquela gravata tinha ido parar nas mãos de Shah. A verdade era que Kang e Bell não havia morrido, mas por ainda sustentar a família, não ousou se vingar. Em vez disso, procurou Shah e revelou a verdadeira face de Minel. Mesmo depois de saber a verdade, Shah ainda era grata a Minel por ter encoberto o incidente da piscina para ela. Não pretendia expor seu comportamento, apenas pediu que ele discutisse tudo com ela primeiro para resolver a situação da melhor forma possível. Para lidar com o assunto, Shah foi até o esconderijo de Kang e Bell, entregou-lhe 1 bilhão em dinheiro e pediu que ele fosse embora e nunca mais aparecesse. No entanto, essa cena foi vista por Ji-hun. Estava claro que eles estavam envolvidos em algo misterioso. Para descobrir a verdade, Ji-hun foi trabalhar em um restaurante que tinha muitas ligações com Suho. Shah demonstrou insatisfação com a presença de Ji-hun, afinal, no papel, ela ainda era a noiva de Suho. Mesmo assim, Shah perguntou educadamente se elas já haviam se encontrado antes. Ji-hun admitiu que, no passado, havia ajudado Shah a carregar algumas coisas. Enquanto ninguém prestava atenção, Ji-hun investigou silenciosamente os documentos da empresa de Shah e ainda colocou uma caneta gravadora no porta-canetas. Quando estava prestes a sair, ouviu por acaso a conversa entre os dois irmãos, Suho e Suchol. Naquele momento, Ji-hun percebeu que Suho, sempre tão confiante e radiante, carregava desde a infância a dor de ter perdido alguém querido. Quanto a Minok, lembrando-se do que havia acontecido nos últimos dias, ele sabia que, se não resolvesse logo a questão de Kang e Bell, nem ousava imaginar o que poderia acontecer no futuro. Por isso, foi até o antigo escritório de Kang e Bell e revirou tudo. Por fim, encontrou um caderno secreto escondido no teto. Quando estava prestes a sair, Kang e Bell o atacou por trás e apertou seu pescoço. Ele nutria um ódio profundo por Minok, que o havia transformado em um fugitivo, obrigado a viver escondido. Minok acabara de encontrar o caderno. Então disse a Kang e Bell que o ajudaria a fugir. Só então Kang e Bell o soltou. Em seguida, Minok foi procurar Suchol e lhe entregou o caderno secreto. Ao ver seu próprio nome anotado ali, Suchol, antes arrogante, ficou imediatamente apavorado. Aquele caderno continha uma lista de compradores de drogas ligados a Kang e Bell. Se essa lista viesse a público, Suchol não apenas perderia o direito de ser herdeiro da família Chan, como também acabaria na prisão. Minok disse a Suchol que tornasse Kang e Bell inocente. Assim seus segredos sujos seriam encobertos. Por outro lado, por meio de uma repórter, Ji-hun ficou sabendo que a polícia havia interrompido a investigação contra Kang e Bell. Suho também recebeu essa informação por meio da família de seu advogado. Mesmo que um crime de homicídio tenha sido cometido, se o promotor não apresentar denúncia, o crime não se estabelece formalmente. Ji-hun e Suho não sabiam que tudo isso havia sido arranjado por Minok, que queria cumprir sua promessa de investigar a verdade junto com Ji-hun. Para isso, Suho foi até a delegacia e admitiu publicamente à mídia que, em uma festa anterior em sua casa, havia pessoas usando drogas. Além disso, convidou sinceramente a imprensa a acompanhar de perto o andamento das investigações. Essa atitude colocou a empresa em uma situação difícil, mas a faca também passou a apontar diretamente para Kang e Bell, o homem que havia matado a mãe de Ji-hun. Para atrair Kang e Bell, Ji-hun roubou o celular de Shah e, pelo histórico de chamadas, enviou uma mensagem para Kang e Bell, marcando um encontro no local antigo, às 6 horas da manhã do dia seguinte, dentro da delegacia. Sob a pressão da mídia, a polícia prometeu
resolveu agir no dia seguinte. Na manhã seguinte, vários policiais estavam de prontidão no local onde Kang e-bel costumava aparecer. Enquanto reclamavam que a presença de Ji-hoon só causaria problemas, Kang e-bel apareceu lentamente. Ao mesmo tempo, ele recebeu uma ligação de Minok mandando que saísse dali imediatamente. Os policiais que estavam de emboscada no andar de cima correram atrás dele e, por fim, prenderam Kang e-bel, levando-o para a delegacia. Ao saber disso, o presidente Chan ficou extremamente furioso. Antes, ele havia gasto 10 bilhões para Minok encobrir o caso, mas agora, Kang e-bel também sabia do incidente da piscina. Isso fez com que ele passasse a duvidar da capacidade de Minok. Depois de ouvir essa notícia, Suchol começou a causar problemas. Ele conseguiu dados de dentro da delegacia e descobriu que, no dia do acidente da mãe de Ji-hoon, os sinais dos celulares de Suho e de Ji-hoon também apareceram nas proximidades. Ele pediu a Minok que usasse isso para derrotar Suho completamente. Com base nessa pista, Minok elaborou um plano extremamente sofisticado. Ele iria à prisão subornar Kang e-bel e fazê-lo revelar informações prejudiciais a Suho. Pouco tempo depois, Minok entrou na delegacia se passando por advogado. Conforme o plano, disse a Kang e-bel que declarasse que havia agido sob ordens de Suho para provocar o acidente de trânsito que matou a mãe de Ji-hoon. Além disso, Minok prometeu que, depois do testemunho, daria a Kang e-bel uma grande quantia em dinheiro e ainda encontraria uma forma de ajudá-lo a fugir. Caso se recusasse, Kang e-bel passaria o resto da vida na prisão. Sem alternativa, Kang e-bel aceitou. Em seguida, Minok foi procurar o policial que já havia subornado, e o complô secreto entre eles foi fechado com sucesso. O próximo passo seria uma conspiração ainda maior. No dia seguinte, Minok entregou uma adaga a Kang e-bel e disse que ele deveria dar fim à própria vida. Depois disso, Minok pegou uma faca e cortou a própria palma da mão. O policial ao lado ergueu a arma. Kang e-bel ficou completamente confuso. Na véspera, na prisão, Minok havia prometido que, se ele confessasse que Suho tinha ordenado a morte da mãe de Ji-hoon, encontraria uma maneira de ajudá-lo a escapar. No caminho para o tribunal, Minok também disse que a polícia estava sob seu controle. Assim, na delegacia, Kang e-bel confessou que havia agido sob ordens de Suho. Sob o arranjo da polícia, ele foi colocado em um carro e levado ao tribunal. Enquanto isso, do outro lado, Suho descobriu indícios estranhos envolvendo Minok ao analisar o histórico de ligações de Kang e-bel. Ele percebeu que Minok estava envolvido e teve certeza de que a morte da mãe de Ji-hoon estava ligada a ele. Por isso, alguns dias antes de se encontrar com Minok, Suho instalou secretamente um dispositivo de rastreamento no carro de Minok. Quando o local foi identificado, Suho partiu imediatamente e também avisou a repórter que sempre quis expor a verdade sobre o caso da piscina. A viatura policial parou em um lugar deserto, e Kang e-bel foi levado para lá. Minel já estava esperando havia muito tempo, por isso a cena anterior aconteceu. Minok disse a Kang e-bel que ele não poderia mais se esconder, que em todo lugar o inferno o aguardava. Naquele momento, Kang e-bel percebeu que Minok não tinha intenção de deixá-lo escapar. Ao entender que estava encurralado, tentou fugir, mas Minok tomou a arma do policial sem hesitar e atirou nele. Quando estava prestes a disparar o segundo tiro, Suho gritou para que ele parasse. A repórter também correu até o local. Mesmo pego em flagrante diante das câmeras, Minok alegou que o suspeito Kang e-bel estava tentando fugir e que estavam apenas cumprindo o dever de prendê-lo. Vendo Minok falar com tanto descaramento, Kang e-bel aproveitou para gritar que fora Minok quem o mandara incriminar Suho e ordenar que provocasse o acidente que matou a mãe de Ji-hoon. Minok teria prometido ajudá-lo a escapar depois, mas em vez disso, tentou matá-lo para encobrir a verdade. Minok, porém, afirmou friamente que Kang e-bel havia criado provas falsas para extorquir dinheiro. Acrescentou que, se o ocorrido daquele dia viesse a público, seria difícil para a população distinguir o certo do errado, e quem acabaria prejudicado seria apenas Suho e toda a família Chan. Antes de ir embora, Minok disse a Suho que pensasse bem se realmente queria tornar aquilo público. Apesar disso, a emissora transmitiu a entrevista da repórter com Ji-hoon, junto com as imagens gravadas da cena daquele dia. A verdade seria revelada naquela noite. Minel ficou atônito diante da televisão e imediatamente ligou para o diretor da emissora. Descobriu-se que, no dia anterior, a repórter que investigava o caso havia recebido a notícia repentina de que estava demitida. Ao chegar ao escritório do diretor, viu Minel saindo da sala. Ele ainda a advertiu para que não o enfrentasse. Essa cena foi vista por Suho. Depois que Minok saiu, Suho entrou no escritório do diretor. Ao ver a notícia na TV,
Ji-hun ficou extremamente feliz. O momento que esperava estava chegando. Já Suho estava profundamente preocupado, pois a reportagem incluía uma entrevista sua em que dizia que talvez tivesse sido a principal causa da morte da irmã mais nova de Ji-hun. Ao lembrar da reação dela no passado e da confiança que depositava nele, não sabia como enfrentá-la depois que a verdade viesse à tona. Após uma intensa luta interior, Suho decidiu ser honesto com Ji-hun, mas o mundo parecia brincar com ele. Enquanto pensava em como contar a verdade, Minok e Cha também discutiam a situação. Minok disse a Cha que agora que Kang e Bell havia sido preso, tudo o que tentaram esconder provavelmente viria a público. Emocionado, afirmou que sempre quis protegê-la, mas agora se sentia impotente. Cha respondeu que dali em diante deixasse tudo nas mãos dela. Ao mesmo tempo, Suho se preparava para contar a Ji-hun que talvez tivesse sido responsável pela morte de sua irmã. Porém, recebeu uma notícia devastadora. O centro de detenção estava em chamas. A mãe da garota havia morrido em um acidente de trânsito e agora, embora soubessem que a morte dela fora causada por alguém, o incêndio no centro de detenção queimou o responsável em meio às chamas. De maneira dramática, a polícia encerrou o caso de forma simplificada. Ao mesmo tempo, o programa jornalístico que deveria dar voz aos vulneráveis foi retirado do ar. Minok recebeu até 10 bilhões do Grupo Chan para esconder a verdade. Naquele dia, uma visitante inesperada apareceu na casa de Ji-hun. Com sua chegada, reacendeu-se a esperança de expor a verdade sobre a morte da irmã mais nova. A garota era amiga próxima da irmã de Ji-hun e trouxe uma bolsa ensanguentada. Na noite em que Jeon morreu, Cha pegou aquela bolsa e bateu repetidamente na cabeça dela com o objeto. Pelo relato da melhor amiga, Ji-hun descobriu que Minok já havia dado dinheiro a ela para manter a verdade em segredo e ainda a ameaçado para que não revelasse nada. Ji-hun levou imediatamente a bolsa para a perícia. O resultado confirmou. O sangue na bolsa era de sua irmã. Ji-hun pretendia contar essa descoberta à repórter que sempre a ajudara, mas ficou chocada ao perceber que a jornalista mantinha contato secreto com Minel. Quando Ji-hun apareceu de repente, tanto Minel quanto a repórter ficaram surpresos. Logo em seguida, Cha saiu e tudo ficou claro. Depois do incêndio no centro de detenção, a repórter havia sido atraída por Cha e se tornado diretora de departamento na empresa dela. Sem alternativa, Ji-hun procurou Suho, a única pessoa em quem ainda confiava, e contou toda a verdade. Como Cha ainda era sua noiva, Ji-hun não quis esconder nada dele e a denunciou diretamente. Ao ouvir Ji-hun, Suho ficou extremamente chocado. Nesse momento, percebeu que Cha havia ido à sua casa naquela noite. O que mais o pressionava era saber que Ji-hun já não confiava na polícia nem na mídia, mas apenas nele. Ele foi então confrontar Cha. Diante das provas, ela teve que admitir que estivera na casa de Suho naquela noite e que havia agredido a irmã mais nova de Ji-hun, causando-lhe ferimentos. No entanto, disse que, como noiva, não conseguiu manter a calma ao ver uma mulher desconhecida, vestida de forma provocante, na casa do seu noivo. Não imaginava que, ao bater nela uma única vez, acabaria indiretamente causando sua morte. Cha sempre escondeu essa verdade porque Suho também estava na casa naquela noite. Se ela confessasse, inevitavelmente o nome dele também seria envolvido. Perguntou se, caso confessasse, ele aceitaria isso. Suho disse que sim. Os dois foram até a delegacia. Coincidentemente, quem os recebeu foi o policial subornado por Minel para encobrir a verdade. O policial afirmou que o laudo da autópsia já estava pronto. Embora houvesse um ferimento na cabeça, a principal causa da morte foi asfixia por afogamento. Disse ainda que uma simples declaração verbal não seria suficiente para reabrir o caso. Sem provas materiais, o processo não poderia ser instaurado. Suho ficou sem saber o que fazer. Sem outros meios para ajudar Ji-hun e obter mais pistas, tomou uma decisão extrema: antecipar o casamento com Cha para se aproximar ainda mais da verdade. Diante das câmeras de inúmeros repórteres, ele se ajoelhou e ofereceu um anel de noivado à mulher que não amava. Cha sabia que aquilo era apenas encenação, mas mesmo assim aceitou. Naquela noite, Suho ficou bêbado e foi até a porta de Ji-hun, confessando toda a dor que carregava. No meio da conversa, sua doença teve uma recaída repentina. Ele caiu no chão, sofrendo uma dor excruciante. Ao ver Suho com uma forte dor de cabeça, Ji-hun correu pela chuva para comprar remédios. Nesse momento, um homem usando chapéu entrou sorrateiramente na casa de Ji-hun. Quando ela voltou, viu Suho já recuperado, esperando por ela. Suho jogou o saco de remédios no chão e disse que não precisava daquilo. A atitude deixou Ji-hun furiosa. Ela o questionou. Se ele não precisava, por que veio procurá-la e não foi até Cha? Em seguida, virou-se para ir embora. Foi então que Suho disse que sentia muito a falta dela. Ji-hun parou imediatamente e, ao ver a expressão de pânico dele, ficou sem reação. Apesar da confissão inesperada, ela acabou se virando e indo embora. Ao chegar em casa, Ji-hun encontrou 2 cartões de memória sobre a cama. Ao
abri-los, viu a confissão de Surro durante uma entrevista a uma repórter. Nesse momento, ela percebeu que a pessoa que estava no quarto quando sua irmã foi morta, a quem ela procurava havia tanto tempo, era Surro. A pobre garota entrou em colapso. Pouco antes, ela havia ouvido a verdade sobre a morte da irmã por meio do ex-namorado, Minel. Ele contou tudo. Surro não queria se casar, então levou a irmã de Ji-hun para casa para provocar Cha. Depois veio a agressão de Cha e até o dinheiro jogado na piscina, o que levou à morte da irmã. Ao ouvir Minok dizer que para pagar a dívida da mãe, talvez a irmã tivesse se envolvido com drogas, Ji-hun desabou em lágrimas. Ela repreendeu Minok por ter ouvido o mal e escondido a verdade. Minok respondeu que, mesmo que ele não fizesse, outra pessoa faria. Esta é uma sociedade dos ricos, em que os pobres não têm direito algum à justiça. A verdade é criada pelos poderosos. Os pobres não têm voz, e ninguém se importa com a injustiça que sofrem. Ele esperava que, ao saber a verdade, Ji-hun parasse de resistir inutilmente. As palavras de Minok destruíram o último fio de esperança de Ji-hun. Ela sabia que ele estava certo. Protestar não mudaria nada. Mesmo chorando, ninguém veio consolá-la. Enquanto isso, Surro foi escolher um vestido de noiva com Cha, mas estava extremamente inquieto. Desde a noite em que confessara seu amor a Ji-hun, não havia mais. Quando Cha terminou de provar o vestido e saiu, percebeu que Surro havia desaparecido. Aconteceu que a melhor amiga de Ji-hun ligou para Surro e contou que Ji-hun deixara um bilhete e saíra de casa. Surro procurou por todos os lugares onde Ji-hun poderia estar e, por fim, a encontrou em um bar. Ji-hun estava vestida de forma muito diferente de antes, com roupas sensuais e provocantes, e tão bêbada que mal conseguia andar. Dizem que uma pressão extrema pode derrubar qualquer pessoa. Ji-hun havia mudado. Ela disse que gastar dinheiro como água era maravilhoso, embora fosse uma pena que o dinheiro ganho com tanto esforço ao longo dos anos tivesse sido gasto em apenas 4 dias. Claro que dinheiro é importante, mas não é tudo. Existem coisas muito mais importantes, e mesmo assim, muitas delas podem ser compradas com dinheiro, até mesmo o coração das pessoas. Ela comentou que alguém como Surro, que sempre teve dinheiro, provavelmente não entenderia, pois nunca passaria pela situação de ficar sem nada. Agora, ela começara a sonhar com uma vida de riqueza e disse a Surro que, já que ele nasceu rico, deveria levá-la para experimentar essa vida. Carregado de culpa, Surro não conseguiu recusar. Primeiro, ela pediu uma casa enorme. Para Surro, dinheiro não era problema. Depois, foi ao restaurante onde trabalhava para comer um bife premium e beber vinho caro. Não esqueceu de pedir a Surro que aumentasse o salário dos funcionários, o que deixou Cha extremamente irritada. No escritório, Cha questionou Surro se, além de expiação, ele tinha outros sentimentos por Ji-hun. Surro negou, mas Cha sentiu que ele se importava mais com Ji-hun do que com ela. Depois disso, Ji-hun foi a uma loja de luxo e jogou fora o relógio que mais gostava, presente da irmã mais nova. Escolheu um relógio que valia o preço de uma casa inteira. Claro, pago por Surro, mas ao se virar, tratou-o como lixo e o deu a uma senhora que recolhia recicláveis na rua. Surro não aguentou mais e perguntou até quando ela continuaria assim. Ji-hun respondeu friamente, até morrer. Certa manhã, Surro foi acordado pelo despertador do apartamento ao lado, tocando sem parar. Ligou, mas ninguém atendeu. Sentindo que algo estava errado, destrancou a porta de Ji-hun e a levou inconsciente ao hospital, sem dar atenção a Cha, que estava do lado de fora. No hospital, Surro ficou exausto após cuidar de Ji-hun o dia inteiro. Quando ela acordou, não demonstrou gratidão. Chegou a ameaçar arrancar o soro para obrigá-lo a sair do quarto. Cha também foi ao hospital. Ji-hun, arrogante, disse que Cha era digna de pena e revelou com orgulho que o verdadeiro motivo de Surro querer se casar logo com ela era Ji-hun. Só então Cha percebeu que o pedido de casamento fora para ajudar Ji-hun. Devastada, ficou sem saber o que fazer. Nenhuma mulher suportaria tamanha humilhação. No dia seguinte, Cha disse ao presidente Chan que queria cancelar o noivado. Surro sabia que isso era consequência das atitudes de Ji-hun, mas não imaginava que era apenas o começo da vingança dela. Você não disse que faria qualquer coisa por mim? Perguntou Ji-hun. Surro respondeu que faria o que estivesse ao seu alcance. Então ela disse, case comigo. O filho rebelde do magnata foi forçado a um casamento por uma funcionária comum, sem encontrar motivo para recusar. A pedido de Ji-hun, os dois deitaram na mesma cama. Ela o fez rir, mesmo contra a vontade. A foto foi postada por Ji-hun em sua página pessoal, chocando o público. Todos passaram a acreditar que foi por causa dessa mulher que o noivado de Surro foi cancelado. O presidente Chan soube disso e ordenou imediatamente que Minel investigasse o verdadeiro motivo do rompimento entre Surro e Cha. Quanto a Ji-hun, ela deu início ao seu plano de vingança. Primeiro, seduziu o irmão de Surro e a madrasta. Mãe e filho aceitaram felizes, pois acreditavam que sem o apoio de Cha, Surro não teria chance alguma na disputa pela herança. Pouco tempo depois, Ji-hun e Surro realizaram uma cerimônia de casamento privada, deixando o pai de Surro extremamente insatisfeito. Mas mesmo protestando, ele nada pôde fazer. Após o término do casamento, Ji-hun e Surro voltaram
voltaram para o lugar que chamavam de lar. Mesmo estando juntos, seus corações não conseguiam se aproximar. Suho sabia que não tinha muito tempo de vida, então só queria viver dias tranquilos, mas Ji-hoon não tinha essa intenção. Logo após o casamento, ela pediu para dormir em quartos separados. Suho não era permitido em seu quarto. Todos os dias, ele ainda preparava o jantar com muito cuidado, mas Ji-hoon sequer lhe lançava um olhar. Suho sabia claramente o propósito de Ji-hoon ao se casar com ele. Ao vê-la entrar no quarto, ele teve que abraçar sua própria solidão. Pouco tempo depois, com a ajuda da madrasta e do irmão de Suho, Ji-hoon assumiu a cadeira de diretora-geral do Fundo de Caridade do Grupo Chong. A partir daí, ela aproveitou sua posição de gerente para fazer boas ações por toda parte, moldando sua imagem como um anjo, pois sabia que só quando tivesse influência suficiente, as pessoas acreditariam em suas palavras, mesmo que fossem mentiras. Sob coordenação de Suho, doando grandes quantias, a mídia disputava para noticiar suas obras de caridade. Ao ouvir a notícia, o presidente chamou Minel à sua casa e o repreendeu. Embora favorecesse seu filho, ele valorizava mais os interesses da empresa e precisava impedir a nora de agir como queria. Então chamou Minel e insinuou que ele deveria lidar com Ji-hoon. O presidente ainda disse uma frase significativa: se Minok se recusasse a agir, alguém faria o serviço por ele. Depois de pensar, Minel fingiu concordar com as ordens do presidente Chan. Mas alguém como ele, que havia feito inúmeras coisas ruins, não podia agir contra Ji-hoon. Em vez disso, pegou uma grande quantia em dinheiro e pediu que Ji-hoon deixasse o local. Ele também avisou que, se ela não saísse, estaria em perigo. Claro, Ji-hoon não obedeceu a Minel. Nessa altura, ela não tinha mais medo de nada e divulgou publicamente todos os documentos confidenciais do Grupo Chong que havia investigado anteriormente. Essa ação deixou o presidente Chong extremamente irritado. Ele ligou e demitiu Minel por não cumprir suas exigências e depois deu ao diretor Nan a tarefa de lidar com Ji-hoon. Naquele dia, Suho discutia trabalho com Cha no escritório quando, de repente, sua doença teve uma recaída. Ele sentiu uma dor de cabeça intensa e caiu no chão. Cha também percebeu que Suho estava estranho, mas ele não contou sobre sua doença. Cha fingiu ser noiva de Suho para ir perguntar ao médico. Nesse momento, ela descobriu que Suho estava em estado terminal e não tinha muito tempo de vida. Além disso, a doença havia reduzido sua visão pela metade, e se continuasse, ele ficaria completamente cego. Cha lembrou-se do que Suho lhe disse quando estavam juntos. Ele havia prometido que, se ainda estivesse vivo um ano depois, se casaria com ela. Nesse momento, todo o ressentimento que sentia por Suho desapareceu. Ela só pensava em como salvar o homem que amara. Após muitas conversas e conselhos com Suho, ele finalmente concordou em ir para o exterior para tratamento, mesmo que houvesse apenas 1% de chance, ele faria o possível para ajudar Ji-hoon. Mas antes de partir, queria levar todos os funcionários do restaurante com ele, para não deixar arrependimentos. Com a ajuda de todos, ele finalmente convidou Ji-hoon para ir junto. Suho preparou um pequeno presente para cada funcionário e, pessoalmente, colocou o colar que havia preparado há muito tempo para Ji-hoon. Um sorriso finalmente surgiu em seu rosto. Antes de partir, Ji-hoon perguntou a Suho se ele queria lhe dizer algo. Ela perguntou se ele não estava se sentindo bem, mas Suho respondeu que contaria depois de voltar para casa. Ji-hoon, raramente, também se abriu com Suho, expressando sua gratidão por ajudá-la a investigar o caso da mãe e da irmã. Foi a primeira vez que eles se sentaram juntos desde o casamento, mas Ji-hoon ainda não disse que o perdoava. Depois disso, Ji-hoon caminhava sozinha na floresta quando, de repente, um homem de preto tampou sua boca com uma toalha. Pouco depois, Suho correu para encontrá-la e só viu seu celular caído no chão. Ele também viu um sapato na areia. Olhando à frente, viu Ji-hoon inconsciente flutuando na superfície do oceano, afundando gradualmente. Suho correu o mais rápido que pôde e tentou nadar até ela. Quando estava prestes a alcançá-la, sua doença teve uma recaída. Ao ver Ji-hoon diante de seus olhos, não conseguiu continuar e lutou na água por muito tempo. Depois, seu corpo afundou gradualmente. A culpa e o amor que Suho sentia por Ji-hoon afundaram para sempre no oceano sem fundo. Ele também cumpriu o desejo que sempre teve enquanto estava vivo. Ji-hoon foi trazida para a praia pelos salva-vidas. Ao acordar, viu Suho sendo atendido próximo dali. Ela não podia acreditar nos próprios olhos. Ao se aproximar, percebeu que Suho havia parado de respirar. Finalmente, suas lágrimas caíram, mas já era tarde demais. Suho os deixara para sempre. Ao receber a notícia, o presidente Chan voltou às pressas. Ele não conseguia acreditar que o filho que mais amava não estava mais neste mundo. Perguntou o que havia acontecido, mas Ji-hoon disse que tudo era culpa dele. Ela sabia que o presidente Chan havia ordenado que alguém a assassinasse. Diante das perguntas de Ji-hoon, o presidente Chan ainda se recusou a admitir que sua intenção de matar Ji-hoon havia levado à morte de Suho. Pelo contrário, ele ainda culpou Ji-hoon. Enquanto os dois discutiam ferozmente, Cha estava ao lado deles e disse que Suho estava em estado terminal. Ao ouvir as palavras de Cha, todos ficaram em silêncio. Agora as coisas eram assim. Durante o período de tristeza, ninguém mais se importava em descobrir de quem era a culpa. Suho escreveu um testamento para todos, incluindo seu pai.
Embora o conteúdo não fosse longo, expressava claramente os sentimentos que ele queria revelar a todos, vindos do fundo de seu coração. Após o funeral, Ji-hoon foi à delegacia e pediu à polícia que investigasse a verdade sobre a morte de Suho. A polícia, de forma irresponsável, respondeu que talvez, por Suho ter uma doença incurável, ele tenha pensado temporariamente em coisas ruins e desistido da vida. Vendo que a polícia continuava indiferente, como no caso de Gon, Ji-hoon ficou furiosa e disse que desta vez investigaria até o fim. Além disso, notificaria jornalistas para acompanhar os resultados da investigação. Do outro lado, a morte do filho ainda não fez o presidente Chan despertar. Ele ordenou que o diretor Nam sequestrasse Minel. Ao acordar, Minel descobriu que seu sequestrador era o diretor Nam e concluiu que a pessoa que queria assassinar Ji-hoon era definitivamente o diretor Nam. O diretor Nam usou uma faca para pegar um pouco do sangue de Minel e acusá-lo falsamente de tentar assassinar Ji-hoon. Ele também forçou Minel a escrever uma carta confessando sua culpa, mas Minel não desistiu facilmente. Aproveitando um momento em que o guarda não estava atento, atacou-os e fugiu em uma emergência. Ele precisou pedir ajuda a Ji-hoon, ajoelhou-se e chorou, implorando pelo perdão dela e até prometendo ajudá-la a revelar toda a verdade do incidente. Por causa da morte de Suho, Cha também foi encontrar Ji-hoon. Elas estavam dispostas a unir forças para derrubar o presidente Chan, mas não tinham provas. Então Cha foi falar diretamente com o presidente Chan. Ela disse que Minel possuía todas as provas criminais secretas do grupo Chan. Percebendo que a situação não estava boa, o presidente Chan imediatamente ordenou que o diretor Nam retirasse todas as evidências-chave. Então, Ji-hoon e Minel bloquearam a estrada e roubaram todas as provas. Não muito tempo depois, o presidente Chan liderou seus subordinados até a casa onde elas estavam escondidas. Quando o diretor Nam estava prestes a invadir para recuperar as provas, Minel de repente sacou uma arma. A cena saiu completamente de controle. Naquele momento, o presidente Chan ofereceu uma grande quantia em dinheiro para subornar Minel. Se ele matasse Ji-hoon, transferiria imediatamente 10 bilhões para Minel. Além disso, prometeu não causar mais problemas a Minok. O presidente Chan então ordenou que seus subordinados transferissem o dinheiro imediatamente. O telefone de Minel rapidamente recebeu a mensagem de transferência. Nesse momento, o presidente Chan disse para matar Ji-hoon. Surpreendentemente, Minok apontou a arma para Ji-hoon e puxou o gatilho sem hesitar. Ji-hoon sentiu como se estivesse caindo em um oceano sem fundo, assim como Suho sentiu no passado. Mas ela sorriu, porque em breve veria sua mãe, irmã mais nova, e seu marido novamente. Embora tenha testemunhado Minok abrir fogo e atirar em Ji-hoon, o presidente Chan ainda não se sentiu seguro. Não foi até o diretor Nam trazer a notícia de que o corpo de Ji-hoon não havia sido encontrado que o presidente Chan percebeu algo estranho. Na verdade, isso fazia parte do plano dos três. Ji-hoon sofreu apenas ferimentos superficiais, sem problemas graves, e Cha a salvou rapidamente. Em um momento crítico, verificou-se que, desde o início, haviam instalado câmeras de vigilância na casa, com o objetivo de registrar evidências do presidente Chan subornando o assassino. Recuperada, Ji-hoon imediatamente pensou em uma forma de revidar. Primeiro, ela encontrou uma lan house e carregou o vídeo do presidente Chan subornando Minel para matá-la nas redes sociais. Depois, foi para uma praça movimentada e começou uma transmissão ao vivo. Graças ao seu trabalho de caridade anterior, ela havia acumulado muitos fãs. Sua live atraiu um grande número de transeuntes e jornalistas. Ela queria expor a verdade sobre a morte de sua mãe e de sua irmã mais nova. Ao receber a notícia, o presidente Chan e Cha também chegaram ao local. Diante do público e das câmeras, Ji-hoon relatou os infortúnios que sua mãe e irmã sofreram. Ela explicou que, apesar de seus esforços para descobrir a verdade, os resultados foram extremamente desastrosos. Além disso, a morte de seu marido também havia sido encoberta pela polícia. Diante do poder, por mais que implorasse ou gritasse, ninguém ouvia. Essa era a demonstração de desprezo pela vida humana pela classe dos magnatas. Ela apontou a faca para o presidente Chan. Cha, que estava ao lado, também testemunhou e admitiu francamente seu papel em uma série de eventos. Além disso, Cha confessou que, no passado, não conseguia compreender a desesperança de Ji-hoon após perder um ente querido, mas só percebeu a gravidade disso após a trágica morte de Suho. Assim que terminou de falar, Cha ajoelhou-se imediatamente diante de Ji-hoon e pediu desculpas. Ji-hoon olhou para o presidente Chan, que ainda se recusou a admitir seu erro, virando-se e saindo em meio às críticas públicas. Contudo, sob fortes protestos da população, o presidente Chan foi rapidamente
rapidamente preso pela polícia. Ji-hoon achou que desta vez, com a evidência em vídeo, seria fácil condenar o presidente Chan, mas inesperadamente o diretor Nam alegou que Ji-hoon e Minel foram amantes, pedindo que Ji-hoon provasse a autenticidade do vídeo. O diretor Nam afirmou que o objetivo era fraudar 10 bilhões. No entanto, nesse momento, Minel apareceu no tribunal segurando um cheque de 10 bilhões. Ele proativamente foi ao tribunal para testemunhar e revelar a verdade do incidente que conhecia. No tribunal, Cha também estava presente, admitindo ativamente que havia agredido a irmã mais nova de Ji-hoon. Mas quando o juiz mencionou que ela havia ateado fogo ao centro de detenção para matar Kang e Bell, ela respondeu que era apenas uma armadilha. Kang e Bell não estavam mortos. A polícia então prendeu Kang e Bell, que ainda estava vivo. Diante das incontáveis provas autênticas, o presidente Chan não pôde mais resistir. Pelo veredicto da corte, o presidente Chan, o diretor Nam, Minok e Kang e Bell receberam a punição merecida. Quanto a Cha, como não pôde provar que foi a responsável direta pela morte da irmã mais nova de Ji-hoon, ela foi absolvida. Nesse ponto, tudo finalmente acabou. Ji-hoon abriu a carta que Soo-ho havia escrito para ela enquanto ainda estava vivo. Cenas do passado dos dois gradualmente surgiram diante de seus olhos, fazendo Ji-hoon derramar lágrimas. Talvez só nesse momento Ji-hoon tenha realmente considerado Soo-ho seu marido. Obrigado a todos por assistirem. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau.